sejam bem-vindos ao programa Visão Global. Aqui quem fala é Rodrigo Visoto, sou jornalista e estou hoje na presença do presidente do Sindiótica, André Roncato. Ele vai falar aqui sobre o projeto de lei 372/23, que estabelecia venda de óculos para presbiopia e armações para receituar em qualquer estabelecimento comercial. Esse programa hoje é especial porque um feito inédito aí que o Sindiótica estava capitaneando reverteu essa situação e a gente vai falar um pouco sobre isso. Quero também aí convidar todos que acompanhem as redes sociais do Sindiótica, que tem os detalhamentos aí desse fato também ali na nossa rede social, Facebook, Instagram e na nossa página www.sindiotica-rs.com.br. Então, de imediato, já falo aqui com o presidente André Roncato. Tudo bem, André? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem a quem nos assiste? E realmente, Rodrigo, ontem foi um dia de comemoração, um dia de vitória. Nós tivemos em contato um grupo do Sindiótica, né? O Roberto, tu também estava acompanhando ali, o nosso ilustre Vilmar Balena, e representando a Jorsul estava o Ricardo Deconto e o Jorjão da Jorsul. E num diálogo com o deputado Rodrigo Lorenzoni, ele foi sensível às nossas justificativas e conversou, ponderou, compreendeu que o nosso posicionamento parte da saúde. Primeiro a saúde do consumidor, primeiro as questões técnicas de preservação da saúde do consumidor, e daí, por consequência, a comercialização. Então, o deputado compreendeu e foi sensível e acabou declinando, né, do projeto, encaminhando o arquivamento desse projeto. Esse projeto, o PL 372/23, ele estava já na Comissão e Justiça da Assembleia Legislativa, né, apresentado pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Isso foi apresentado lá em abril, né, André? Mas antes teve uma estratégia aí do Sindiótica com as demais entidades, inclusive, né, de visita a quase 16 deputados e outros tantos que foram agendados, né? Foi uma estratégia. Me conta um pouco como é que aconteceu isso ao longo desse último mês agora. Bacana, Rodrigo, porque assim isso mostra a força do Sindiótica. O Sindiótica é uma entidade comprometida nos interesses e defesa do setor óptico gaúcho brasileiro. E nesse caso, o primeiro movimento foi nos aproximarmos das entidades representativas envolvidas com a questão da saúde. Então, nós buscamos o Conselho de Oftalmologia, que emitiu um parecer contrário ao projeto de lei. Também buscamos o apoio da optometria, onde os representantes da optometria fizeram o mesmo. Uma rede ampla, né, no interior, né, de mais de 250 lojistas, né? Várias redes de óticas também manifestaram repúdio, mas além da oftalmologia, além da optometria, além dessas redes, também o Conselho Regional de Farmácia emitiu um parecer público contrário ao projeto de lei. Também nós tivemos o Fórum do Consumidor, Fórum de Defesa do Consumidor, também se colocou contrário, né, com um posicionamento público. Então, a força, né, de todas essas entidades, vamos lá, o Sindilojas Porto Alegre, o Sindilojas Canoas, várias outras entidades representativas da sociedade civil organizada assumiram posição defendendo, né, primeiro, como eu disse antes, o consumidor e todo o que envolve esse comércio, que não é um comércio tão simples, não é um produto por um produto, é um produto que traz risco e consequências à saúde. Claro, a força aí das entidades, essa mobilização, articulação que houve em torno, inclusive, desses 16 deputados que foram nos recepcionaram, e todos, em sua ampla maioria também, deram um aval ao Sindiótica nesse sentido, né? É bom também que eu queria que tu explicasse, André,
Qual é a consequência, por exemplo, de uma pessoa que vai fazer uma autoavaliação num estabelecimento que não seria uma ótica, né? Qual é o grau de risco que pode acontecer pegando um óculos que não tem ali um receituário? Explica para o nosso ouvinte como é que isso se dá, assim, enfim. Perfeito, perfeito. Na verdade, o óculos, ele tem a função corretiva. O que estão propondo ali é um óculos para presbiopia, que teria um efeito lupa. A gente sabe que a lupa é um objeto diferente, é um objeto de aproximação ou afastamento. A lupa tem lentes biconvexas, então ela tem uma outra característica do que as lentes de um óculos. E esse óculos de presbiopia, ele primeiro, ele é consequência de uma avaliação visual. Então, as pessoas que precisam de correção, o primeiro caminho é passar por um especialista. Esse especialista vai fazer uma avaliação da saúde do indivíduo e, por fim, se não tiver nenhuma patologia, se não tiver nenhuma outra disfunção que precise correção, por fim vai acabar numa receita. Então, essa fórmula, né, essa prescrição é que daí o consumidor vai a um estabelecimento óptico, onde vai ser recepcionado por um técnico em ótica que vai fazer a interpretação daquela fórmula, vai oferecer as soluções e, posteriormente, para a confecção desse produto, serão feitas medidas personalizadas. E essas medidas, por que elas são personalizadas? Porque na própria pessoa, às vezes existe uma diferença de um olho para o outro, né? O centro óptico ele é fundamental que ele esteja na posição adequada, porque do contrário ele vai fazer uma força contrária ao músculo do olho. Então isso, não passar por um especialista pode potencializar um glaucoma, né? Porque é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa. Se a pessoa não fizer uma avaliação com o especialista, ela pode ter glaucoma, corrigir a visão e posteriormente pode ficar até cego por não ter feito uma avaliação adequada. Então, entre outras patologias, né, que os especialistas têm por característica numa avaliação identificar e preservar o consumidor. Então, além das medidas serem confeccionadas, envolve toda essa gama da saúde visual que tudo privilegia e preserva o consumidor. Lembrando também que dessa forma que estava sendo proposto a comercialização desses produtos, nós estamos já tratando do presbita, a pessoa de mais de 40 anos que necessita do foco para perto. Só que isso não teria nenhum controle, esse produto estaria sendo ofertado a qualquer um que porventura entendesse como solução. Então, até crianças poderiam estar usando, que não tem nenhuma relação. Então, isso não teria nenhum filtro, nenhum profissional habilitado para identificar por isso ou por aquilo. Então, os riscos eram muito grandes, né? E, felizmente, nós conseguimos sensibilizar e neutralizar, por isso, um momento de comemoração. Esse entendimento que a gente presenciou junto aos deputados, todos faziam esse relato também. Inclusive, a gente sabe que um óculos que tem um padrão 100 graus, ou seja, cada olho, ou a visão tem um grau diferente, né? Então, um óculos que tu vai comprar em qualquer estabelecimento não teria, de fato, digamos assim, essa situação de poder atender, né? E a gente percebeu também, junto ao deputado Rodrigo Lorenzoni, a questão que motivou ele a fazer sobre a questão da liberdade econômica. Ele deixou muito claro isso junto aos representados na ocasião de ontem, e também as demais reuniões também sempre era colocado isso. Mas, sensibilizado, ele percebeu que a questão da saúde pública e essa mobilização do Sindiótica ocorreu nesse momento para preservar a saúde do consumidor. É isso, né, André? Perfeito. O deputado Rodrigo, ele tem como foco, Rodrigo Lorenzoni, ele tem como foco a questão da liberdade econômica, que nós também somos a favor
Nós entendemos que isso pode trazer muitos benefícios para a sociedade. Só que nós não podemos colocar na balança, em nome da liberdade econômica, o risco da saúde, né? Então a gente sabe que a saúde ela tem um peso maior. Então, felizmente, o deputado foi sensível. Os demais deputados que foram visitados, isso também é importante ressaltar, Rodrigo, que foram feitas inúmeras visitas, inúmeros agendamentos, né? Cada gabinete, cada deputado, uma visita especial, todo um dossiê com todas as entidades que se pronunciaram, que se manifestaram, o contato das suas bases. Nós tivemos, por exemplo, em Alegrete, a Câmara de Vereadores, de forma unânime, lançou um manifesto em repúdio a essa iniciativa. Então, a força da base, isso porque teve um colega do setor que visitou o presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete, que é um dos casos, e expôs, né, as justificativas de riscos à saúde, do movimento que estava sendo feito, e esses políticos tiveram também a capacidade de compreender e se manifestaram. E isso, os partidos dialogam, a presença das entidades com essa peregrinação que foi feita nos gabinetes, isso cria uma atmosfera de que percebem que tem um trabalho que está sendo executado, que está sendo realizado, até porque a gente cruza nos corredores com outros parlamentares, parlamentares que já estavam agendados, nós várias vezes cruzamos, depois que o deputado declinou do projeto, foram até canceladas visitas que já estavam previamente agendadas. É importante lembrar também que estava previsto, Rodrigo, uma audiência pública, que nós já estávamos conclamando, né, além das entidades, o setor para estar presente, para estar acompanhando, para estar reforçando todo esse trabalho, toda essa justificativa, porque unidos o nosso apelo ele é multiplicado, é irradiado, né? E dessa forma estávamos também preparados para essa audiência pública, onde acabou, né, felizmente, não acontecendo. Essa mobilização e articulação das entidades e também, sobretudo, na questão que tu falaste, na questão política, independente da ideologia, do posicionamento político, é uma questão de saúde pública, né? Então esse entendimento foi facilmente compreendido pelos representantes na Assembleia Legislativa, né? E era interessante também a gente observar que em algumas situações a gente, né, os representantes, o André inclusive, o Roberto Enedini, explicava que esse óculos de presbiopia que tu vê na cartela, na rua, pelo camelô, é o mesmo que está sendo comercializado em redes de farmácias, né? Ou seja, então os deputados também ficavam espantados com isso, né? Então, o apelo é muito forte. A gente sabe que é o mesmo lixo, e eu repito, lixo, que é comercializado nas ruas. A quanto chega esse óculos aqui no Brasil? Então, assim, ó, nada é mais barato do que lixo. Então, esse produto é feito de produtos, matéria-primas, sabe lá até o nível de toxicidade desses produtos, onde são moldados em forma de uma armação, e isso são injetados assim e saem em larga escala. Então, cartelas lá na 25 de março, né? Isso chega no nosso país a quilo. Então isso chega a centavos de real, né? E estava sendo comercializado por alguns nos camelôs em torno de 20, 30 reais e até estabelecimentos a 50 reais, né? Então isso é um ganho muito grande, uma lucratividade muito grande, com um produto que não obedece nenhuma norma técnica, né? Porque a gente sabe que as armações, elas têm todo um cuidado, no caso de um incêndio, ela não potencializar uma situação de risco e ela não derreter ou ela não inflamar. Então isso o consumidor não tem essa compreensão, mas as normas técnicas, elas preveem isso, né? No caso de uma possível batida, a armação ela não pode quebrar
e se fracionar em lanças para perfurar o olho ou ou o rosto do usuário. Então isso o consumidor não tem essa noção, mas nós que compreendemos, que estudamos, que militamos, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, sabemos que um produto legal ele passa por todos esses cuidados e o produto que estava sendo proposto aí não tem nada disso. Certo. Para finalizar, então, e informar então quem nos acompanha aqui no canal do YouTube, lembrando que o projeto de lei 372/23 ele foi retirado da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, né? Vai ser arquivado, e assim a gente comemora esse ato aí, a sensibilidade do deputado Rodrigo Lorenzoni. Alguma situação a mais que tu queira destacar, André Roncato? Olha, Rodrigo, gratidão, né? Gratidão a todos que se comprometeram, que se envolveram, que compreenderam, que se empenharam. Eu percebo que dessa forma nós nos fortalecemos, porque reconhecemos o nosso tamanho, a nossa grandeza, a nossa importância. Os nossos estabelecimentos óticos, eles têm uma grande contribuição para a saúde visual da sociedade. Então, o momento é de comemoração, o momento é de vitória. A gente sabe que outros assuntos permanentemente a gente está enfrentando e trabalhando por melhorias, mas esse realmente ficou na história e deve ser comemorado por todos nós. Mais uma vez o Sindiótica mostrando a sua importância, mais uma vez o Sindiótica mostrando o quanto ele é importante como representação do setor óptico gaúcho e brasileiro. Tá certo, então te agradeço aí a presença então em participar aqui do programa Visão Global. Lembrando que esse e outros assuntos a gente vai estar destacando aqui no canal do YouTube, que vocês possam acompanhar, se inscrevam e assinem aqui, que a gente vai estar sempre atualizando o setor, né, André, com outras informações importantes. Te agradeço mais uma vez então e espero sempre você lá no próximo programa, convidando novamente para acompanhar as redes sociais. Sindiótica RS, olhando pelos gaúchos.